Olá, meu nome é Adenilson e eu gostaria de examinar junto com você as Sagradas Escrituras. O tema em questão será Apocalipse, Jesus escrevendo às 7 igrejas da Ásia. Quantos ensinamentos nós temos nessas passagens bíblicas registradas há 2000 anos atrás? Nesse momento da história, o apóstolo João é o único discípulo de Jesus ainda com vida aqui na terra. E quando ele não tinha mais ninguém com quem contar, mais nenhum rosto amigo, já velho, cansado, há então a revelação de Jesus para ele. Uma porta é aberta no céu. O que mostra é que quando nós temos todas as portas fechadas aqui na terra, o Senhor Jesus sempre abre uma janela no céu como um sopro de esperança para nós e se revela de forma íntima e pessoal. Fico imaginando João, depois de tantos anos, já se passado décadas da ascensão de Jesus, o seu amigo íntimo. O texto vai dizer, as escrituras vai dizer que João era o discípulo a quem Jesus amava. Imagine esse tempo tão longe, distante de um amigo, quando João, de repente, é surpreendido por uma voz que ele conhecia. Muito embora a voz era como uma voz de muitas águas. Imagina João reconhecer naquela voz, como voz de muitas águas, um tom que lhe era familiar. Um tom de voz que ele conhecia perfeitamente. Então, o Senhor Jesus começa a escrever para ele. Se revela para ele como a testemunha fiel, o Cristo, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Essas características encontradas em Apocalipse 1:5 fala de quem João estava acessando. Ele não era mais o Cristo sofrido, o Cristo com a coroa de espinhos, o Cristo com hematoma nos seus olhos, um Cristo que estava todo ensanguentado com a pele dilacerada. Não, era o Cristo vencedor. Ele tinha olhos como chama de fogo. Os pés dele eram os pés não furados com prego, mas eram os pés como metal quando estava refinado em uma fornalha, e com essa voz, com a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão a sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada com 2 gumes. O seu rosto era como o próprio sol brilhando em seu total resplendor. Veja a imagem desse Cristo glorioso. Veja a imagem desse Jesus. A imagem do Deus invisível, agora visível, se manifestando para João. Ele diz: eu sou o que vive. Eu estive morto, mas estou vivo por toda a eternidade e possuo a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. Essa é a descritiva de Jesus para João. Eu quero voltar um pouquinho com você para falar a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que não sabe se no corpo ou no espírito ele conhece um homem que teve até o 3º céu. E ele viu coisas inefáveis, mas a ele não foi permitido dizer coisa alguma. O apóstolo Paulo, ele viu coisas extraordinárias, coisas das quais ele não conseguiria descrever, inefáveis, ele não conseguia nem declarar. E mesmo se ele conseguisse, não foi permitido que ele escrevesse ou dissesse o que ele viu. Mas já ao apóstolo João, no versículo 19, Jesus, o próprio Cristo, diz: portanto, escreve sobre tudo o que tem visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Para João, o Senhor Jesus permitiu que ele escrevesse em detalhes, em mínimos detalhes. Para esse apóstolo que permaneceu aos pés da cruz, ele não só viu o futuro, mas como escreveu a história futura. Ele escreveu o que estava por vir.
E o que eu quero deixar para você nesse vídeo introdutório é isso. Permaneça aos pés da cruz. Vale a pena permanecer aos pés da cruz. A despeito do que a cruz para você nesse exato momento simboliza, porque Jesus fala, aquele que quiser seguir após mim, ou seja, eu vou indo. Você não vai trilhar um caminho sozinho, inexplorado, que ninguém andou. Eu vou trilhar o caminho à frente de ti. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Foi o que João fez. João tomou a sua cruz, negou a si mesmo e seguiu Jesus até os últimos dias da sua vida. E quando ele estava nos últimos dias da sua vida e parecia que não existia mais uma saída, abriu-se uma porta no céu. E o Senhor Jesus fala, sobe aqui. Escreve todas as coisas, relata todas as coisas, registra todas as coisas. E eu quero dizer para você, você verá coisas que ninguém viu. Você viverá a história que você não imaginava viver. Você viverá um futuro que só o Senhor Jesus tem escrito para você. Você pode olhar à sua volta e falar, mas onde eu vivo, onde eu moro, a educação que eu tenho, a cultura que eu tenho, eu jamais poderei sair dessa realidade. Eu declaro sobre a sua vida que coisas maiores estão por vir. Não importa em qual ilha você esteja, se você está ilhado das possibilidades, ilhado das oportunidades, ilhado dos bons contatos, das boas portas, não importa se te jogaram para você viver ilhado sem perspectiva alguma, o Senhor Jesus vai lá na sua ilha, Ele vai te visitar na sua ilha. Não apenas isso, vai te mostrar coisas extraordinárias que você ainda irá viver, vai olhar para o seu passado e vai falar, só Jesus poderia fazer isso. Que Deus te abençoe. Convido você a vir comigo nessa jornada de fé e mergulho nas Escrituras.